Se eu te perguntasse qual é a habilidade mais básica que você precisa ter na hora de responder a prova do Enem, o que você me responderia? Provavelmente a sua resposta envolveria as disciplinas de português e matemática, porque língua portuguesa e matemática são disciplinas que são praticamente base para todas as outras que nós estudamos. E é natural que a gente dê uma ênfase maior e uma importância maior a elas. Mas existe uma habilidade que até está inserida nos estudos de língua portuguesa, que é muito importante, que muitas vezes a gente considera que nós já sabemos e por isso não nos atentamos a ela, que é a habilidade da leitura. Mas o óbvio, assim como precisa ser dito, também precisa ser considerado e, nesse caso, estudado. Você precisa se preparar para ler e interpretar a prova do Enem. Porque se você não souber interpretar o que cada questão pede, você não vai conseguir chegar à resposta correta de cada questão. Por isso que a nossa aula bônus é uma aula sobre leitura e interpretação da prova do Enem. Essa aula vai estar dividida em duas partes, uma primeira mais teórica e uma segunda mais prática, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre a leitura e a interpretação de textos que são mais recorrentes ou de tipos de textos que são mais recorrentes nas questões do Enem. Lembrando que essa aula bônus faz parte do cronograma de estudos de filosofia e sociologia que nós estamos desenvolvendo e disponibilizando para o Enem 2024. O arquivo do cronograma já está disponível para você baixar e eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula. Além disso, na descrição também vai estar o material da aula, que é o slide. Você já pode, inclusive, pausar o vídeo e baixar para acompanhar no decorrer da nossa explicação. O cronograma de estudos de filosofia e sociologia que nós estamos disponibilizando, como eu já disse, ele é gratuito e as aulas de filosofia começam em março, ou seja, no próximo domingo. Todas as nossas aulas vão ser disponibilizadas ao meio-dia de cada domingo e ao longo da semana nós estamos postando materiais extras no nosso Instagram. Não deixe de nos seguir lá e acompanhar cada material que a gente está disponibilizando. Em um momento da história da filosofia, um filósofo se deu conta de que para resolver um grande problema, a gente pode dividi-lo em pequenos problemas e assim a gente consegue praticamente resolver tudo. Com o Enem não é diferente. Então a primeira coisa que a gente precisa considerar é que o todo é a soma das partes. E eu vou te explicar por quê. Como você sabe, o Enem é uma prova bastante temida. Não apenas pela estrutura que a prova tem, pelo tempo que a gente tem para responder ela, mas também pela possibilidade de futuro que ela traz, porque é através do Enem que a gente acessa o ensino superior no Brasil, que ainda não é universal. A universidade ainda não é, de fato, para todo mundo. Seria muito bom que fosse, mas enquanto não é, a gente precisa passar por essa etapa do processo seletivo, seja para entrar nas universidades públicas ou particulares. Então, todos os anos, muitas pessoas se inscrevem no Enem para disputar a mesma vaga. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos 3,9 milhões de brasileiros inscritos no Enem. Dessa quantidade, nem todo mundo fez a prova. A quantidade de pessoas que fez a prova, como você pode acompanhar aqui no slide, foi 2,7 milhões que de fato foram lá no dia da prova e fizeram. E nós tivemos no SISU desse ano, no SISU de 2024, apenas 264.360 vagas. E talvez você diga, como assim apenas? Mais de 200 mil vagas e ainda é pouco para o tanto de gente que a gente tem no Brasil, para o tanto de gente que tem inscrito e que faz a prova todos os anos. Então, o ideal seria que a universidade fosse de acesso universal, que todo mundo conseguisse, de fato, entrar na universidade. Isso não é uma utopia, porque em tempos passados, o ensino básico ele não era para todo mundo também, não era todo mundo que tinha acesso à educação. Houve um tempo na história que as mulheres não podiam acessar a educação. E a gente conseguiu conquistar isso, como um dia vai ser possível conquistar o acesso integral, né, universal ao ensino superior aqui no Brasil. Mas enquanto esse acesso não chega, é de fato muito difícil encarar a realidade da prova do Enem com todos esses números que a gente tem, porque afinal de contas, como é que uma dessas vagas pode ser minha, se são tantas pessoas disputando a mesma vaga? E esse é um problema que nos assusta e que muitas vezes desmotiva tantas pessoas que nem têm a perspectiva de fazer a prova do Enem, de tentar o acesso ao curso superior no Brasil. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a maior dificuldade no Enem é permitir que pequenas dificuldades sejam acumuladas. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que o todo é a soma das partes? Então, nós precisamos entender
como que o problema do Enem se divide em vários problemas pequenos que nós podemos resolver. O primeiro deles é que você precisa saber quanto tempo você pode estudar em cada dia da semana. Porque para você se preparar para o Enem, quando você chega lá na véspera da prova que você não sabe o conteúdo e que vai desesperado atrás de estudar o conteúdo acumulado, vai parecer impossível de você dar conta daquele conteúdo. Mas se no início do ano você tivesse parado para planejar a sua semana, para saber quanto tempo você podia estudar em cada dia, esse problema pequeno de resolver o horário do seu estudo não teria se tornado problema grande de você não dar conta de toda a matéria acumulada que você tem no final do ano. Então, o primeiro problema pequeno que você precisa considerar é esse. Pare, você pode até pausar essa aula e pense, com base no cronograma que você já deve ter baixado, como pode ser o seu horário de estudo semanal para você dar conta do estudo para a prova. Além disso, outra dificuldade que você pode não deixar acumular, além dessa questão do tempo do estudo, é a questão de você conhecer a prova do Enem. Você precisa, e você tem fácil acesso a isso, também vou deixar no link aqui da descrição o acervo de todas as provas do Enem, conhecer essa prova. Você baixa a prova do Enem, que gratuitamente está disponível, inclusive nós fizemos um estudo dos últimos 10 anos, assim, acessando esse link, baixando cada prova de cada ano e estudando a prova. Da mesma forma, você, se nunca viu a prova do Enem, pelo amor de Deus, baixe uma das provas de algum ano, pode ser a do ano passado, pode ser a de qualquer outro ano, e conheça a prova do Enem para você saber como é a estrutura dela, quantas questões tem, qual vai ser o tempo médio que você vai ter para responder cada questão. A terceira coisa que você precisa saber é as suas dificuldades. No ensino médio, a gente tem acesso a muitas disciplinas. Não sei, por exemplo, se você é um aluno de um curso técnico integrado ao médio ou se você é um aluno do ensino médio sem ser integrado a nenhum curso técnico. Mas, de uma forma ou de outra, você vai ter muitas disciplinas para pagar. Por exemplo, só para você ter uma noção, quando você estiver lá no seu primeiro ano de faculdade, provavelmente a faculdade ela vai lhe matricular automaticamente, né? Porque no primeiro semestre a escolha das disciplinas é automática, em 5 disciplinas. O que para você pode parecer pouquíssimo, porque com certeza isso é menos da metade das disciplinas que você paga esse ano. Porque no ensino médio nós temos acesso a, de fato, um universo de conhecimento. E na faculdade a gente vai afunilar isso para o que a gente de fato quer se desenvolver, né, como profissional no futuro. Então, dentro desse universo de disciplinas, vai ter uma que você vai ter mais facilidade, vai ter outra que você vai ter mais dificuldade. Você precisa saber qual é cada uma delas, qual é a disciplina que é fácil, qual é a disciplina que é difícil para você. E se todas forem difíceis, você também precisa saber reconhecer isso. Então, além de organizar, então essas são as pequenas dificuldades que a gente não pode deixar acumular. Primeiro, você precisa saber quanto tempo você tem que estudar em cada dia da semana. Você pode estudar, considerando a sua realidade. Talvez você seja uma pessoa que trabalhe e estude, que é comum no Brasil. Talvez você seja uma pessoa que não tem tanto tempo assim, que gasta muito tempo com deslocamento para a escola. E aí você precisa saber quantos minutos, quantas horas você pode estudar em cada dia da sua semana. E além disso, você também precisa conhecer a prova do Enem e saber as suas dificuldades. E uma última coisa que você precisa saber, para não deixar pequenas dificuldades se acumular e virar um grande problema, é estabelecer metas que sejam realizáveis. Então, conhecendo a sua rotina, conhecendo a prova do Enem, conhecendo as suas dificuldades, você vai estabelecer metas de estudo que você consiga realizar. Nada que esteja fora da sua realidade, nem para mais nem para menos, para que você não se auto-sabote no processo. Então, recapitulando, a gente precisa considerar que o todo é a soma das partes. Então, quando você encara o Enem com o tanto de gente que se inscreve, a quantidade de vagas que tem, e o fato de que é muito concorrido, de que a prova é uma prova cansativa e difícil, isso parece um grande problema, uma coisa que você não vai conseguir resolver. Mas você pode considerar que esse grande problema, ele pode, ao longo do ano, se dividir em pequenos problemas que você pode resolver. Como, por exemplo, se você procurar conhecer a sua rotina, saber quanto tempo você pode estudar em cada dia. Se você procurar conhecer a prova do Enem e não deixar para descobrir a surpresa lá no dia, né? O Enem não precisa ser um presente surpresa, um presente misterioso. Você pode conhecer a prova antes de chegar o dia dela.
Além disso, você saber quais são as suas principais dificuldades e você estabelecer metas que você consiga realizar, metas de estudo, né? Claro, que não sejam nem para mais nem para menos, metas que você consiga realizar e que você consiga ter um bom desenvolvimento ao longo do ano. Assim, o grande problema se torna em pequenas coisas que você consegue fazer. Outra coisa que nós precisamos considerar é que o básico também importa. Como nós falamos no início do vídeo, e nós podemos retomar essa pergunta, nós podemos nos questionar qual é a coisa mais básica que a gente precisa saber fazer para responder o Enem. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram e eu vou deixar aqui as respostas que apareceram. E você vai ver que poucas pessoas chegaram à resposta que nós já demos aqui no início do vídeo. Nós precisamos saber ler e interpretar as questões. Essa é a coisa mais básica, porque se você pode saber tudo de química, de física, de matemática, até mesmo as regras de gramática. Você pode saber tudo sobre história, geografia, mas se você não sabe ler e interpretar a questão, você não vai chegar na resposta correta. Porque essa é a habilidade mais básica que você tem que ter para responder a prova do Enem. O que você pode fazer para ajudar essa habilidade, que você talvez até já tenha, a se desenvolver e a não se perder no meio do caminho? Ler textos diversos ao longo do ano. É uma dica importante para você desenvolver essa habilidade. Porque a leitura, de quase tudo na vida, é uma questão de prática. Então, talvez você não goste de ler, pode ser que você não tenha o costume de ler livros e tudo mais, mas alguma coisa você precisa ler ao longo do ano. Mesmo que você não goste, mesmo que seja uma página por dia, mesmo que você só leia um parágrafo, e depois passa um tempo para poder ler o outro. Não importa a forma como você vai desenvolver esse hábito, mas você precisa desenvolver ele. Porque é a leitura de textos diversos que vai te dar, inclusive, vocabulário, para que você possa conhecer as palavras que vão aparecer lá na sua prova. Afinal de contas, imagine você chegar na prova, aparece uma palavra na questão e você não sabe o significado dela. Se você tiver um hábito de leitura, você vai ter a chance de conhecer mais palavras e ter um vocabulário mais amplo, para não correr o risco de cair apenas nisso. Além disso, cultive o hábito de parafrasear o que você lê. Você vai ler uma coisa e escrever com outras palavras a mesma coisa. Você não precisa fazer isso com tudo que você lê, com cada página de livro que você lê, você vai reescrever essa página. Não precisa fazer isso, porque isso vai tomar muito do seu tempo. Talvez você não tenha tanto tempo assim. Mas, pelo menos separar um parágrafo ou outro, alguma parte da leitura que você achou mais interessante, uma frase que você destacou. Tente escrever essa mesma coisa com as suas próprias palavras. Assim você vai conseguir desenvolver a interpretação do texto. Além disso, aprenda a identificar o coração de cada texto. O que é central nele, o que resume, aquela parte que se você tirar, todo o resto não vai fazer sentido. Aprenda a resumir os parágrafos em uma frase, a resumir um grande texto em um parágrafo, para que você consiga identificar o que é mais importante ali. Isso vai ser essencial na hora de você interpretar as questões da prova, saber o que de fato é muito importante naquela questão, que é isso que provavelmente vai estar nas respostas, né, para você identificar. E além disso, amplie o seu vocabulário, que, como eu já disse, é uma coisa desenvolvida junto com o hábito de leitura. Quanto mais você lê, mais palavras você conhece. É assim que funciona para você ampliar o seu vocabulário. Da mesma forma que se você quer conhecer mais o mundo, você precisa viajar para mais lugares, nem que seja virtualmente. Na hora da leitura e do conhecimento de palavras é do mesmo jeito. Você precisa ler mais para poder conhecer mais palavras. Essa é a segunda coisa que você precisa saber. Então, primeira coisa, entender que o grande problema do Enem, ele pode ser desenvolvido, ser resumido, né, quebrado em pequenos problemas, em coisas que você pode resolver ao longo do ano, para que você não se assuste quando chegar lá o mês da prova, na hora de fazer ela. A segunda coisa é que você precisa considerar o básico, que é essa questão da habilidade da leitura e da interpretação. Para isso, você precisa desenvolver leituras ao longo do ano e não deixar só para ler a prova lá no dia. E a terceira coisa é que você precisa cultivar o hábito, a prática de fazer um pouco todo dia. Como eu disse, existem diversas realidades. Talvez você seja alguém que realmente estuda e trabalha, o que é péssimo, que não deveria acontecer no Brasil, mas em nenhum lugar do mundo, mas infelizmente acontece e é muito recorrente. E eu não posso pedir para você deixar de trabalhar, porque eu sei que isso é impossível em muitos casos. Então, o que eu posso pedir é que você conheça a sua rotina, se você é alguém que estuda e trabalha, para que você saiba o pouco que você pode fazer em cada dia.
O que você não pode, não é bom que você faça, é fazer nada e deixar que a vida te leve, perder a sua perspectiva de vida, perder os sonhos que você tem, achar que o ensino superior não é para você só porque você já trabalha desde agora. Isso não é verdade. Pode ser o que muita gente quer que você pense, mas você precisa não parar de sonhar. Você precisa considerar que o seu futuro pode ser melhor do que o seu presente. Então, se hoje você tem uma rotina muito louca, dividindo entre trabalho e estudo, já é muito difícil para você concluir o ensino médio, saiba que com o ensino superior, a sua realidade pode ser mudada. E para muita gente, é bom que você pense que isso não é possível. É bom que você pense que o ensino médio é o nível aonde você pode chegar. Mas saiba que não é assim. Saiba que o Enem tem o sistema de seleção do Enem, ele não é perfeito, não deveria existir um sistema de seleção, mas já que existe, ele existe com alguns mecanismos, como as leis de cotas, que podem favorecer você, não no sentido de lhe privilegiar, mas no sentido de lhe deixar mais ou menos ali no mesmo patamar das pessoas que têm condições melhores desde o início da vida. E você pode ir atrás disso, você pode ir atrás do que é seu por direito, e para isso você precisa fazer alguma coisa todos os dias, mesmo que seja muito pouco, mesmo que você só consiga estudar 1 hora. Mas não deixe de estudar para você conseguir mudar a sua vida. Então, é muito importante que você faça um pouco todo dia. E aí você começa conhecendo os textos recorrentes na prova do Enem. A segunda parte dessa aula, nós vamos resolver questões que nós encontramos nos últimos anos de Enem, com textos, questões que você resolve só sabendo ler e interpretar o texto, sem precisar ter o conhecimento de áreas específicas. E aí nós vamos mostrar que essas questões, elas são mais recorrentes em alguns tipos de textos, que seriam gêneros textuais, né, na palavra da língua portuguesa. E um deles são letras de música e poesia, por exemplo. É um tipo de texto bastante recorrente nas provas do Enem. Nós vamos resolver algumas questões com esses textos. Além disso, charges e tirinhas, você vai ver que também é bastante recorrente. Ou matérias jornalísticas e gráficos, e também artigos e livros. Então, esses são os textos mais recorrentes na prova do Enem. E são textos que você pode ver até mesmo passando aí a timeline da sua rede social. Você pode ver e prestar atenção mais nas músicas que você escuta. Você pode ler poema, que é uma leitura mais fluida, mais leve. Pode ser uma forma de você cultivar o seu hábito de leitura e, ao mesmo tempo, treinar para um texto recorrente na prova do Enem. Você pode cultivar o hábito de ver, procurar seguir páginas que postam charges e tirinhas, que eu vou deixar aqui indicação no link da descrição. Você também pode cultivar o hábito de ler jornais ou ouvir podcasts de jornais que são curtos, se você não tiver muito tempo, ou até mesmo no caminho para a escola, para o trabalho. Você pode procurar ler, até mesmo reservar alguma parte do seu tempo, algum dia da sua semana, um final de semana, um dia que você tiver de folga, para você ler textos mais densos, como livros, artigos. Mas o importante é você cultivar o hábito de ler, especialmente esses textos aqui que estão descritos no slide, que são os textos mais recorrentes em questões da prova do Enem, que você resolve só sabendo ler e interpretar cada uma delas. Então, na próxima aula, a gente vai fazer a prática disso tudo. Nós vamos ver como que nós podemos, de fato, responder questões do Enem que tem esses textos que eu citei aqui. Você pode assistir essa aula hoje mesmo, porque todo domingo vai ser liberado para você 1 ou 2 aulas, que são aulas de um tempo curto, e você pode separar para assistir ou no domingo ou em algum dia da sua semana que você tenha tempo. Mas não deixe de nos acompanhar. É um material realmente gratuito porque nós queremos presentear futuros colegas. Espero te encontrar nos corredores da universidade e não deixe de assistir a próxima aula.